Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral. E dando continuidade à resolução das nossas questões aqui do sistema PASSE, questão de número 74, competência 3, habilidade 11. Vamos lá para ela. Tem um texto característico das sociedades da Antiguidade Oriental. Vamos ver o que ele diz. A teoria do modo de produção asiático. Bem, essa expressão, modo de produção asiático, já deixa claro do que a pergunta vai tratar. Ela vai tratar das civilizações da Antiguidade Oriental, especialmente Egito e Mesopotâmia. Então, a teoria do modo de produção asiático, como um modo de produção característico das milenares formas orientais de sociedade, bem como primeira forma mais geral de sociedade pós-comunidade primitiva, sempre foi fundamental para a concepção histórica de Marx. Esse modo de produção asiático, que às vezes Marx chamava simplesmente de forma asiática ou forma oriental de produção, caracterizava tanto uma evolução sociocultural das formas tribais sedentárias ou semi-sedentárias, bem como aprecia também contraposição mais evidente em relação ao contraditório desenvolvimento da história greco-romana ocidental. As sociedades orientais, segundo Marx, haviam permanecido culturalmente estagnadas durante milênios. Suas mais importantes formações socioeconômicas, como a China e a Índia, não se teriam alterado substancialmente mesmo com as grandes invasões dos povos bárbaros em passado mais remoto, como os mongóis, os árabes e os hunos. O chamado modo de produção asiático da Antiguidade Oriental caracterizou os primeiros estados surgidos na Ásia, Índia, China e Egito e estava baseado no ou na. Bem, esse modo de produção asiático caracterizou os chamados estados teocráticos, aqueles que se desenvolveram nessas civilizações postas na questão, Ásia, Índia, China e Egito, Mesopotâmia também, no caso do Oriente Médio. E o que vai caracterizar substancialmente essas civilizações? Bem, além do controle da produção pelo Estado, além do controle do Estado que exerce sobre a produção e sobre a própria terra, há também o controle do Estado sobre a mão de obra, a chamada servidão coletiva, que é um contraponto que o próprio texto traz em relação à antiguidade clássica, Grécia e Roma, que vai se caracterizar pelo modo de produção escravista, pelo uso do trabalho escravo. O escravismo caracterizou a antiguidade clássica, Grécia e Roma. Já a servidão coletiva, a mão de obra serva, vai ser característico das civilizações da Antiguidade Oriental, do modo de produção asiático, onde esse Estado ele é o grande controlador da produção, realizando obras públicas, especialmente as chamadas obras hidráulicas, com o uso dessa mão de obra servil, a mão de obra serva, que é a da servidão coletiva. Então, o que é que vai caracterizar? A letra A diz, a separação entre política e religião. Muito pelo contrário. As civilizações da Antiguidade Oriental, do modo de produção asiático, vão ser caracterizadas por, acabei de falar, por impérios teocráticos. Se é império teocrático, nós temos o governante exercendo também uma função religiosa. Não pode ser a letra A. Agricultura de regadio e no trabalho livre. A agricultura de regadio, sim, é uma característica das civilizações da Antiguidade Oriental. Trabalho livre, não. Afinal de contas, acabei de falar que a força de trabalho é a servidão coletiva. Atividade mercantil e o trabalho escravo. Dois erros, né? Vai ser atividade agrícola, fundamentalmente agrícola, e o trabalho escravo, ainda que ele existisse, sim, existia escravo no Egito, mas a civilização egípcia ela não é escravista. Bacana? Lembra disso. Escravismo caracterizou Grécia e Roma. Construção de grandes obras com a mão de obra serva. Pronto, chegamos na alternativa correta. Letra correta de fato, letra D. É isso. Fique aqui ligado no sistema PASSE.